Tá na hora, chegou a hora, 1h15, você ligado aqui na TV Difusora, olha a bancada aí, ó. Eduardo Ericeira, Diogo Tris, Gesael Marques e Kate Almeida, tá tudo pronto aqui. E aí, você como é que tá, hein? Como é que tá essa quarta-feira? Vamos juntos aqui, a maior rede de comunicação do estado reunida para levar muita informação para você que nos dá a honra e o carinho da audiência. Vamos juntos aqui até às 2h18 de hoje com muita informação, tá bom? Vamos aos destaques. Hoje é quarta-feira e você vai ver aqui no Jornal da Difusora, senador Everton confirma a permanência de Erlânio na coordenação da campanha. Deputados comentam a saída do governador Flávio Dino do Palácio dos Leões. Cerca de 40 nomes para estadual e 15 para federal se filiam hoje ao Podemos. Lupe diz que o PDT tem acordos avançados com a União Brasil no Maranhão e mais 4 estados. Deputado Juscelino Filho fala sobre o impasse que tem tomado conta do União Brasil. Tudo isso agora no Jornal da Difusora. Bom demais saber que você está com a gente nessa quarta-feira, viu? 1h e mais 16 minutos. Hoje no WhatsApp você manda mensagem para a gente no 989-9196-8622. Manda mensagem pra gente, vai, tá aí na tela, ó, 989-9196-8622. Hoje, o último a entrar aqui no estúdio vai atender você no celular. Eu nem ia dizer, né? Quase que eu não falava. Eduardo Ericeira recebe suas mensagens hoje aqui no celular, chegou atrasado, quase pega falta aqui. Na hora da chamada, estava do lado de fora do estúdio. Mas tudo bem, vai receber sua mensagem no nosso celular, no nosso WhatsApp, tá bom? Vamos juntos, 1h mais 16 minutos no estado do Maranhão. Vamos a Brasília. Está lá em Brasília, na capital federal, a nossa correspondente Raniele Veloso, que tem informações para nós. A gente começa falando sobre o PP, que se torna o segundo maior partido da Câmara. É isso mesmo, Raniele? Boa tarde. Boa tarde, Adalberto Melo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É isso mesmo, viu? Inclusive o líder do partido aqui na Câmara, deputado André Fufuca, do Maranhão, está comemorando. São 56 parlamentares agora na bancada. Eles só perdem para o PL, que tem 62 deputados. É o partido do presidente. O PP é o partido de Ciro Nogueira, que é presidente licenciado do PP neste momento, porque está como ministro da Casa Civil e faz parte ali da base de sustentação do governo do presidente Jair Bolsonaro, do Centrão. Depois do PP vem o PT e União Brasil. Só lembrando que, anteriormente, o PSL, que agora está no União Brasil, por causa da fusão, era o primeiro maior partido, e o PT, segunda colocação, agora está em terceira. Só para vocês terem ideia desse crescimento, em 2018, quando a bancada do PP chegou aqui na Câmara, eram 38 deputados, e agora teve esse aumento aí de 50%. É muita gente, eles esperam que novas adesões sejam feitas. Só lembrando que uma adesão de peso nos últimos dias foi o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e da Agricultura, Tereza Cristina, que vai disputar o Senado pelo Mato Grosso do Sul. Muita gente mesmo, crescimento significativo. Ô Raniele, a gente sabe que a ministra Rosa Weber, ela negou o arquivamento do caso Covaxin, né? Mas agora a Procuradoria-Geral da República vai recorrer? Vai recorrer sim, viu? Porque foi a própria Procuradoria-Geral da República que disse que não viu crime de prevaricação na atitude do presidente Jair Bolsonaro de não levar a denúncia à Polícia Federal e que, portanto, como não viu o crime da parte do presidente, pede o arquivamento e como a ministra do STF negou, porque disse que o presidente Jair Bolsonaro não poderia ter se omitido pela letargia, inércia, ele, como representante do povo, deveria, sim, ter levado esse caso para investigação, aí a PGR entra no caso dizendo que isso não ocorreu, que o presidente não tinha obrigação de ter informado o caso, portanto, o caso deve ser arquivado. Por que eles vão recorrer? Porque, sobretudo, há uma pressão no Palácio do Planalto para que esse caso seja resolvido o quanto antes, porque pode recair também sobre a imagem do presidente Jair Bolsonaro, porque é uma denúncia de corrupção, assim como a que estourou na semana passada sobre o Ministério da Educação. Bolsonaro teria ali se omitido quando recebeu denúncias de que havia pedido de propina de servidores, inclusive do Ministério da Saúde, na negociação da vacina indiana contra a Covid, Covax. Adalberto.
Obrigado pelas informações, Raniele. Até amanhã. Raniele Veloso falou direto de Brasília, da capital federal, assuntos importantes na pauta aí. A gente vai, inclusive, repercutir ainda aqui esse caso aí, porque durante muito tempo a gente tinha um engavetador-geral da República, né? E agora a Procuradoria resolveu recorrer em relação ao caso Covaxin. Gesael Marques conosco aqui nessa tarde. Boa tarde, Gesael. Boa tarde, companheiros do estúdio. Boa tarde, pessoal de casa. Acho que está na hora da gente mudar de PGR, né? A sigla PGR de Procurador-Geral da República para Passapano Geral da República, né? Porque o Procurador-Geral da República parece que não enxerga nada. É por isso que quando o Bolsonaro abre a boca para dizer que são mais de 3 anos e alguns meses, né, que não se vê corrupção, claro, se você não investiga, se você não denuncia, não existe, né, não, Eduardo Ericeira? Pois é, eu ia dizer que hoje os últimos serão os primeiros, né? Mas você falou na minha frente, que eu fui o último a entrar aqui no estúdio, mas tudo bem, faz parte. Mas o Eduardo Ericeira vai pontuar para a gente sobre o caso do PP aí, né, Eduardo? É isso. Boa tarde, Adalberto, boa tarde, Gesael, Kate, John. Só falar rapidamente sobre essa questão do Covaxin. Ontem teve, inclusive, um discurso em rede nacional, em todas as emissoras, do ministro da Ciência e Tecnologia, ele falando a respeito justamente sobre essa questão de vacinação. Felizmente, uma notícia boa, de fato, o Brasil tem avançado muito, inclusive em relação à vacina que combate a dengue, que é uma grande vitória. Só que a gente vai lembrar que essa questão da evolução à ciência, a defesa à ciência, não vem acontecendo desde o início da pandemia, não. Pelo contrário, existe inclusive um negacionismo em relação à vacinação que é visto ainda até hoje. Então, o ministro, ele pecou a falar isso aí, que desde que defendendo a ciência, ele é ministro da ciência. Defendendo a ciência desde o começo. Vale lembrar que o próprio governo negava a questão da vacina contra a Covid, que comprovadamente tem salvado vidas e vai continuar salvando. A ciência, né? Agora, falando sobre essa questão do partido, Adalberto, que a Raniele trouxe aqui, a gente inclusive já havia falado, mencionado aqui em outras ocasiões, sobre essa questão do crescimento do PL, né? Naturalmente, querendo ou não, tem a força do presidente da República, né? Do Jair Bolsonaro, destacar também o crescimento do PP, passando inclusive do PT. A gente tinha levantado essa situação que União Brasil, com a fusão PSL e DEM, ficaria com a maior parte da bancada, mas eu já havia mencionado que ia perder essa primeira colocação para o PL, como eu disse, porque tem o presidente da República, uma força muito grande, isso é natural, mas o União Brasil acabou perdendo aí deputados para o PP também, inclusive o PT está na 3ª colocação e a União Brasil descendo para a 4ª colocação, mesmo com essa fusão entre PSL e Democratas. Se você vê a importância também do Congresso, né? Os partidos todos querendo montar uma bancada forte. A gente vai falar daqui a pouco mais sobre a União Brasil, porque está um impasse danado. E olha que lá não é o caso de federação, não. Foi só a fusão dos dois partidos, né? Mas isso. A janela partidária está fechando e a preocupação chega. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o deputado Juscelino falando sobre o assunto, inclusive aqui no Jornal da Difusora, num vídeo exclusivo que ele mandou para nós ainda há pouco, viu? É fusão ou confusão? Pois é. Pelo jeito, até agora, confusão, né? 1h mais 23 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar então o Juscelino agora, porque esse caso chama muita atenção e ele fala do impasse e a preocupação, inclusive, aí do partido em relação à janela partidária que está fechando, né? O prazo está terminado e o deputado federal falou com a gente sobre esse impasse aí no União Brasil. Vamos conferir. Só um pouquinho, a gente já coloca o Juscelino para falar, o deputado. Deu um probleminha aqui no vídeo, a gente já vai mostrar então o deputado falando sobre esse assunto aqui para nós, tá bom? Continua participando, manda a tua mensagem para cá, a gente está esperando, viu? No nosso WhatsApp, Eduardo Ericeira já está recebendo mensagens e você vai participando, vai mandando aqui a sua mensagem no 989-9196-8622, você no rádio e na TV acompanhando aqui o nosso Jornal da Difusora. Agora sim, a gente vai ouvir o deputado federal Juscelino Filho. Deu realmente um probleminha técnico ali. Vamos então para a Assembleia Legislativa, porque hoje pela manhã o Ciro Mineiro esteve por lá. Amanhã, você sabe, né, termina o mandato do governador Flávio Dino. Foram 7 anos à frente do governo do Estado. O repórter Ciro Mineiro foi até a sessão da Assembleia Legislativa, lá foi a Casa Legislativa nesta quarta-feira, e aí repercutir entre os deputados o final dessa gestão do atual governador. Vamos ver. Nesta quinta-feira, dia 31 de março, Flávio Dino deixa o governo do Maranhão, exatamente depois de 7 anos e 3 meses. Nós estivemos aqui na Assembleia Legislativa conversando com alguns deputados que avaliaram o desempenho de Flávio Dino ao longo de 2 mandatos. Ele teve um papel fundamental em aplicação, né, de políticas públicas que eram fundamentais para o desenvolvimento do Estado. Acho que o governador ele sai com um saldo extremamente positivo pelos avanços que o Estado teve
com o seu comando. Quando o Flávio entrou, disse que ia combater a pobreza do maranhense. Não combateu, agravou. Ia melhorar o emprego e renda, não combateu, diminuiu a possibilidade da empregabilidade no Maranhão. Prova disso é que hoje ele sustenta a sua história política aqui com restaurantes populares. Ora, restaurante popular, a pessoa come de manhã e de tarde sente fome, não melhora o emprego e diminui também o desemprego, porque onde está o restaurante, que ali deixa que aquelas vendedoras de barraca comecem também a não ter produtividade e não ter renda. Portanto, o Flávio foi um engodo, se apropriou de um discurso, de uma retórica, de um passado recente, para apontar fracassos que ele conseguiu agora apresentar muito mais, sobretudo no combate à pobreza, que era justamente, por ser comunista, o instrumento mais poderoso que ele se apropriava para poder fazer as plataformas de sua candidatura. Já que o deputado terminou falando dessa ponte, vai ser entregue, Kate? Realmente essa ponte, a expectativa é grande lá na região. Eu acho que vai boa ficar... tarde. Muito boa tarde, Adalberto. Vai ficar, acho que na expectativa, viu? Assim como tantas outras áreas aí que a gente poderia citar por aqui. A gente fazia um resgate essa semana, né? Recordando, afinal de contas, foram 7 anos e 3 meses, não é isso mesmo? 7 anos e 3 meses e muitas das promessas, né, ficaram apenas no papel e na fala, infelizmente. Eu vou me juntar aí à fala dos deputados só para falar aqui, para lembrar aqui sobre outras áreas igualmente importantes. Eu destaco aqui, inclusive, a questão dos servidores públicos, e destaco aqui os profissionais da educação, que até hoje estão aí fazendo manifestações no interior do estado em razão desse aumento, desse percentual de 33,24%. Destaco aqui homens e mulheres assassinados no campo. Isso é histórico. E até hoje nenhum dos casos teve nenhum tipo de resolução. As famílias seguem aí só chorando e lembrando das suas vítimas, dos seus entes, e nenhuma resposta. A questão do meio ambiente, as obras que foram propostas e não foram entregues. Aí eu vou até fazer uma recordação aqui do Geisael, quando ele disse que não foi só, digamos, 100% ruim a governabilidade. Não, mas aquilo que foi proposto dentro de um escopo, né, de gestão de 4+4, não se chegou aí a entregar quase nada daquilo que foi proposto. E aí a gente fica se perguntando, meu Deus, como disse ali o deputado César Pires, se sustenta numa retórica do passado que se confunde com o presente e fica apenas no discurso, né? Porque efetivamente nada foi feito nesse sentido, né? E aí a gente tem acumulado um Maranhão, um estado com índices baixíssimos e claro que a pobreza sobrepondo aí qualquer tipo de desenvolvimento que a gente pudesse ter depois de 7 anos e 3 meses, infelizmente. Boa tarde a você que acompanha a gente pela TV e pelo rádio. Boa tarde aos meus colegas também. Boa tarde, Israel. É possível dizer tudo isso que a Kate disse? É possível concordar com tudo isso que a Kate concordou? E, inclusive, já cheguei aqui a falar, numa outra oportunidade, que ninguém é julgado pelos seus acertos, mas pelos seus erros. E, ao final de 7 anos e 3 meses, é justamente o julgamento que as pessoas vão fazer. E, sendo possível dizer tudo isso que a Kate disse, é possível também dizer tudo de positivo que foi feito. Afinal de contas, nem tudo é tão ruim que não se possa apontar algo positivo e nem tudo é tão bom que não se possa também apontar algo negativo. De modo que, apesar de todas as coisas positivas, de todos os avanços, de todas as obras que foram feitas, de fato, isso não se pode negar porque é visível. Entretanto, não foi suficiente exatamente para se cumprir o principal: tirar o Maranhão dos piores índices de desenvolvimento humano, de desenvolvimento social, tirar o Maranhão dos piores índices de pobreza. Então, realmente, é importante que se olhe para trás e seja justo ao fazer uma avaliação do que foram os 7 anos do governo Flávio Dino, olhando para aquilo que foi feito também e, apesar de ter sido feito, não ter se conseguido tirar o Maranhão desses índices. Mais uma vez eu repito, se você dá as costas para as misérias do mundo, uma hora o mundo bate à sua porta. E é o que está acontecendo no final do governo Flávio Dino.
Adalberto, só rapidamente, a Kate e o Geisel resumiram muito bem. Eu acho que o calcanhar de Aquiles aí é justamente a questão dos índices sociais, né? A questão do IDH que o Geisel traz. Eu já falei também em outra oportunidade, assim como o Geisel mencionou aqui, não há um governo tão ruim que seja tão devastador, nem tão bom que seja maravilhoso, que não tenha defeitos, né? E nem tão ruim que aponte só negatividade. Mas eu acho que a questão do índice de desenvolvimento humano, a questão do trabalho com o social, a questão de tirar a miséria, a gente sabe que o Maranhão é um dos estados mais pobres, isso aí já é algo histórico, entendeu? E se espera muito mais em relação à questão da população. Claro que é inegável que tem avanço. A questão do restaurante popular, como o deputado César Pires colocou, claro que é uma política pública importante, a alimentação muito cara, enfim, mas não é tudo, né? Se você desse a oportunidade para que a população pudesse comprar a sua alimentação, que está bem difícil, já que está tudo muito caro, dá emprego, inclusive secretário, que é pré-candidato ao governo do estado, falando que poderia trabalhar melhor na questão de geração de emprego e renda, e outros também. Acho que a questão da saúde, educação teve um certo avanço, mas se você vê agora a questão mesmo com o avanço da educação, o diálogo envolvendo a falta de reajuste dos servidores do estado, que tanto reclamam e com direito, né, já que é algo legal. Então, acho assim, que poderia ter avançado, claro, um pouco mais, não é uma terra devastada, se avançou muito em alguns setores, mas eu acho que o calcanhar de Aquiles é essa questão ainda dos índices sociais, a questão do IDH, que ainda pesa muito, a gente ainda tem um dos estados, infelizmente, que é algo até histórico muito pobre. Agora, Eduardo, rapidinho, Adalberto, gente, eu sou jovem, né, todos nós aqui, mas eu cresci ouvindo que o Maranhão é um estado miserável. É um estado que precisa, né, economicamente crescer, que precisa evoluir, que precisa oferecer frentes para os nossos jovens de economia, renda e tudo mais. Mas isso já tem um tempo, né? E aí, quando se elegeu o novo governo, foi com a promessa do quê? De acabar com isso, de elevar números. E a gente segue no mesmo patamar. Né? No mesmo patamar e a mesma conversa que a gente não aguenta mais. Ou seja, um estado que já era miserável, agora ele tem qual qualificação? Porque a gente continua vendo e sabendo que depois de uma pandemia como essa, tem famílias que não conseguem sequer ter um prato de arroz, eu nem estou falando de outras coisas, não consegue ter absolutamente nada dentro de casa para oferecer para os seus filhos. Então, a gente não está falando só de índices de desenvolvimento humano, não. A gente está falando de políticas que estão todas ligadas. E aí eu falo do emprego, eu falo da renda, eu falo do saneamento básico, eu falo de coisas que são necessárias e essenciais para que a população possa ter um crescimento. Então, assim, não adianta a gente ficar falando aqui 7 anos e 3 meses. Ah, vamos fazer uma avaliação. Quem tem casa sabe qual é a avaliação que está sendo feita, é a falta do dinheiro, é não se ter o que oferecer para a família, é não ter sequer o emprego, nem a oportunidade de absolutamente nada. Então, é preciso se discutir isso de uma vez por todas, e o ano é esse. Não dá mais para ficar falando, porque nós tínhamos uma retórica de um Estado pobre, porque a família não sei quem fez isso, e a família que está atualmente? Está fazendo o quê? Está fazendo pior, então, não? Então, o que, que a gente quer para frente? O que, que a gente quer para o futuro? Esse que é o questionamento e a hora é agora. Afinal de contas, a gente tem uma eleição batendo as portas. 1h mais 34 minutos, 1h34, você acompanhando o Jornal da Difusora no rádio e na TV também. Vou voltar aqui para o Eduardo Ericeira, porque a CCJ destrancou a pauta, Eduardo, que realizou a primeira reunião lá sobre a nova presidência. Pois é, Adalberto, a gente, inclusive, rapidamente, né, que a gente já comentou ontem sobre isso, né? Aqui a bancada, participaram, é importante dizer quem participou, né, que finalmente estava só o Márcio Onais lá sozinho, né, tentando destrancar a pauta, convidando os deputados para poder destrancar essa pauta e votar projetos tão importantes. Participaram, né, os deputados Wendel Lages, Antônio Pereira, Márcio Onais, o próprio Márcio Onais, o Zé Inácio, o Duarte Júnior e também o Ariston, que preside agora a Comissão de Constituição e Justiça. E andou, viu, Adalberto, colegas aqui, as pessoas que nos acompanham, já foi a primeira reunião, já foram aí 2 medidas provisórias que foram enviadas, inclusive, pelo governo do Estado, que já foram aí colocadas em pauta, debatidas, que foi justamente a criação de cargos sobre a transformação de unidades na estrutura da Polícia Militar do Maranhão, que é do Wendel Lages, e a outra, inclusive, do deputado Márcio Onais, que, inclusive, em outra conversa, em outra situação, eu falei com ele me disse que já queria votar há bastante tempo em relação a esse, que é um projeto que foi, inclusive, caminhado pelo próprio governo do Estado, que é o programa Nosso Centro, o benefício aluguel no centro, tendo como relator justamente o deputado Márcio Onais. Então, portanto, andou, caminhou. A gente torce, né, para que não haja aí o travamento dessa pauta, que a população aí maranhense espera tanto que sejam votados esses projetos, inclusive encaminhados pelo governo e debatidos lá na Assembleia, claro, pelo Legislativo Estadual, porque a população está precisando muito desses serviços públicos. Inclusive, hoje, na sessão da Assembleia, Adalberto, a CCJ se reuniu em plenário para analisar um projeto
também de criação de novas vagas de desembargador do Maranhão, né? 7 novas vagas. Isso foi colocado hoje em plenária, o CCJ se reuniu ali, sob a presidência, o deputado Ariston, todos os presentes, Neto Evangelista também, e eles se reuniram para analisar esse projeto também de criação das novas vagas de desembargador. A gente falou ainda há pouco sobre a questão da janela partidária, o fechamento, a data está indo embora, né? E o impasse que está acontecendo lá no União Brasil. Agora sim a gente consegue ouvir o deputado federal Juscelino Filho falando sobre esse assunto. Agora, no mês de abril, vamos montar a nova comissão com a direção estadual do União Brasil. Vamos continuar cuidando e trabalhando para que o partido mantenha a sua identidade. Um partido que tem muitos quadros já filiados no nosso estado, já tem chapas organizadas e montadas para disputar as eleições próximas. E, claro, se caso for pleiteado alguma nova filiação aqui no âmbito da Nacional, já que não tem comissão estadual, nós iremos avaliar se há identidade do partido e, se caso não haja identidade, nós vamos estar requerendo uma impugnação de qualquer filiação que não tenha identidade do partido. Vamos exercer o nosso direito de, como membro da Executiva Nacional do União Brasil, de impugnar essas filiações que, caso porventura venham ser pleiteadas aqui diretamente com a Nacional, que não tenha um entendimento da direção, que não tenha um entendimento com a identidade do partido. Então vamos juntos, claro, sempre buscando, trabalhando e fortalecendo a União Brasil no Estado, que hoje está pronto, preparado, com chapas organizadas para disputar as eleições agora do ano de 2022. Fica a preocupação, né, Joe? Porque se for impugnado, como é que faz? Dá tempo ainda? Está em cima, né? Não sei se você entende muito bem a fala do deputado Juscelino. Ele quer dizer que, deu a entender, né, que se entrar em outros nomes, vamos dizer assim, se for um novo presidente do partido, que não seja ele, não é, ele vai tentar impugnar algumas nominatas, alguns nomes que não sejam de acordo com a ideologia do partido. Se eu entendi bem isso, né? Não, é ele mesmo, John. Ele mesmo disse que vai fazer isso enquanto presidente do partido. Porque então ele já fala ali com o presidente, então, sim, né? Sim, mesmo sim. Ainda não havendo comunicado oficial do União Brasil, mas dá a entender pela fala dele, ele já como presidente, ele dizendo isso, né? Até porque, John, é estranho, né? Tantos membros, assim, de uma só vez, né? E aí é correto quando ele fala que, de fato, tem que ter uma identidade. Sim. Não dá para compor sem ter uma identidade. E o risco, nesse caso, é exatamente isso que o Adalberto disse, né? Ficar sem partido, sem concorrer, né? Nas eleições desse ano. O Juscelino deve ser presidente, só que, assim, a gente sabe que os partidos, eles estão dificilmente recusando, né, nomes, porque a questão de nominata, todo mundo, acabei de falar isso aqui, a gente já debateu sobre isso aqui em outras situações, querem montar nominatas fortes, pensando em montar uma bancada forte lá no Congresso, né? Não é o caso do União Brasil, não, viu? Pela fala dele ali firme. Também fiquei assim meio... Não foi o caso dele. Isso, né? União Brasil quer rejeitar candidato? Não é bem rejeitar, ele deixou claro, né? Identidade com o partido, né? Não é de Será qualquer que foi um recado forma. para alguém isso aí? Pode ser. Eu acho muito... Chegou agora o vídeo, viu, pessoal? Eles estão comentando aqui porque o vídeo não tiveram acesso ao vídeo antes. Foi exatamente ainda há pouco quando chegou o vídeo. Olhamos aqui, juntos com os telespectadores, né? Deixa eu falar uma coisa aqui. Há uma moeda muito forte nessas eleições, a partir dessa regra de não coligação agora nas proporcionais, e a moeda forte dessa eleição é nominata, nomes para disputar. Então, eu acho muito esquisito, inclusive, que haja uma fala dessa natureza. Exatamente. Acho que esse recado aí, ele perpassa, inclusive, ao que é dito literalmente pelo Juscelino. Inclusive, falando em moeda, na verdade, com raras exceções, e há aquele ditado que diz que as exceções, elas confirmam as regras, né? Com raras exceções, na política, diz que todo mundo pode ser comprado. Quem ainda não se vendeu apenas está à espera da oferta certa. Então, faz sentido. Todo mundo tem um valor, né, Gisele? Já ouvi dizer que todo mundo tem um valor. E assim, às vezes esse valor que se fala não é nem monetário, né? É uma oferta de um possível mandato, é uma oferta de ocupação de espaço. Cargo, né? De prestígio. Mas fato é que, repito, evidentemente que há raras exceções, mas isso tem se tornado comum na disputa de comandos de partidos, onde as coisas elas se dão de forma cartorial, dependendo da oferta que é feita lá por cima. E repito, a oferta às vezes não é financeira. Mas, por exemplo, nós acabamos de ver aqui o prefeito Eduardo Braide perdendo o comando do Podemos, justamente porque a oferta feita pelo Fábio Macedo foi a de uma composição capaz de eleger candidatos federais, que é o que interessa hoje para os partidos no que diz respeito à composição em Brasília, para alcançar melhores recursos
eleitorais, coisa ali, né, enfim, gente? e tempo de televisão. Pois é, então... Muito embora nem se configure na realidade tudo isso que se oferece, né, Geisel? Pois é, mas de qualquer maneira, chegou o período da eleição, o mercado está aberto. Vende-se e compra-se. E eu não sou contra a questão de identidade também, não. Eu acho que o candidato tem que ter identidade. Agora tem que saber qual é a identidade do União Brasil, como você até agora. Não tem candidato a presidente, não sei se é direita, se é esquerda, se é Bolsonaro. De que identidade a gente está falando, né? É importante lembrar isso. É por isso que eu digo, vai além disso. A gente está em cima da hora. A gente está em cima da hora, a gente vai para o intervalo aqui. A gente volta já falando sobre mais assuntos, inclusive a confirmação de que o Erlânio vai coordenar a campanha do pré-candidato Everton. A gente volta já depois do intervalo falando de Caxias, de Imperatriz também. Um instantinho só. A gente volta já. 1h mais 44 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Vamos juntos até as 2h18 hoje com muita informação para você que acompanha em todo o Maranhão. Estamos no rádio, mas também na TV, enfim, a Difusora Unido Maranhão através da informação. Nossa bancada você já viu aí, eu gostei da história da bancada, né? Não é do Jornal da Bancada? Pois é, marcou, viu? A bancada está aqui com o Eduardo Ericeira, John Coutrin, Geisel Marques e Kate Almeida também, já com mais bastidores da política para você, tá bom? A gente gira daqui a pouquinho com eles. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já pensou em morar pertinho da praia, hein? Pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora, hein? O Costa Araçagi Condomínio Clube é para você mesmo. ITBI, registro grátis, condições especiais, facilidade no seu financiamento, área de lazer completinha, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama aí no WhatsApp, você vai fazer o melhor negócio da sua vida. 991090335 ou 991884845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. Um empreendimento Franelli Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista pro mar, é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate, é barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço pra festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Menina! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei o meu sonho. Costa Araçagi é pra você. O empreendimento Franelli Tenda. 1h46. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre, por exemplo, o Podemos, né? Como é que está a situação? Qual a expectativa em relação a deputados estaduais, deputados federais? Como é que vem essa nominata aí? Né? Como é que está a movimentação aí no sentido, inclusive, dos pré-candidatos? A gente fala sobre o assunto já aqui no programa, entre outros assuntos, claro, né? Agora a gente vai girar um pouco do interior do estado, vamos a Caxias, vamos a Imperatriz e já voltamos com os nossos comentaristas aqui, com os bastidores da política, tá bom? Lá em Caxias, por exemplo, ô Zé Carlos, já começou a aplicação aí da 4ª dose da vacina contra a Covid? Boa tarde. Olá, boa tarde, Adalberto, boa tarde a todos. Pois é, esse é o nosso assunto de hoje, a 4ª dose da vacina da Covid para os idosos acima dos 80 anos. Seguindo, a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Saúde, seguindo recomendação do Ministério da Saúde, já passou a disponibilizar os imunizantes para essa faixa etária. Preferencialmente, o imunizante da Pfizer e, de forma alternativa, os imunizantes da AstraZeneca e também da Janssen. A gente conversou com a coordenadora do setor de epidemiologia do município. Vamos ouvir. Vamos fazer as terceiras doses, porque a gente observando, né, o percentual de pessoas vacinadas com terceira dose, ele está baixo. A gente está perto de 30%, né? Quando o ideal seria estar acompanhando as outras doses, porque a primeira dose a gente tem o que? 90%, né? Segunda dose quase chegando a isso. Então, o ideal também é que a terceira dose estivesse com pelo menos 80% a 85%, né? Então, isso quer dizer que muita gente tomou a primeira, tomou a segunda e não foi tomar a terceira dose. Então, como é que a gente vai querer tomar a 4ª dose se a gente não tomar a terceira, gente? Então, vamos ser coerentes. Vamos tomar nossas terceiras doses, depois dar o intervalo, né? Para, então, poder tomar a 4ª dose. Porém, aqueles idosos que lá no início da campanha foram vacinados, tomaram primeira, segunda e terceira dose, esses estão aptos a tomar a 4ª dose. É muito importante a gente ouvir o que pontuou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Aqueles que estão com a imunização atrasada
que ainda não tomaram a terceira dose, os idosos acima de 80 anos, devem ir ao ponto de vacinação, se atualizar, para depois sim tomar a quarta dose. Adalberto. Tenta chegar a quarta dose e fica lá parada, né? Tem que ter gente para vacinar. E aí tem que tomar, então, a terceira, como falou o Zé Carlos. Obrigado, Zé Carlos, pelas informações. Portanto, pessoal, vamos vacinar. Bota o braço para vacina lá, vai. Os idosos em especial, você aí, ó, vovô, vovó, você que está em casa agora, leva o idoso para vacinar. Tem que tomar a terceira dose para depois tomar a quarta dose, que já vai estar disponível. Ainda bem, que bom. Mas não adianta nada se a população não tomou a terceira dose, né? Você viu aí bem claro aí na palavra aí da Verônica Aragão, da Vigilância Epidemiológica, né? Ficou claro aí para esse convite para as pessoas vacinarem, né? 1h49, você ligado aqui na TV Difusora. E olha só, uma audiência pública na Câmara de Vereadores, lá em Imperatriz, discute a alteração de funcionamento de bares e restaurantes. O tema é polêmico, chama a atenção, e o Marcelo Júnior está com a gente aqui. Boa tarde, Marcelo. Oi, Adalberto. Boa tarde para você, boa tarde para quem ouve e assiste o Jornal da Difusora nessa quarta-feira. Como você disse, o tema é muito polêmico e começou a ser debatido por meio dessa audiência pública realizada aqui na Câmara de Vereadores da cidade de Imperatriz. Uma boa parcela da população é favorável à alteração do horário de funcionamento dos bares e restaurantes. Já uma outra parte da comunidade é contrária. Uma lei, desde o ano de 2004, estabelece até às 2 horas da manhã o horário de funcionamento desse tipo de estabelecimento aqui na cidade de Imperatriz. Essa audiência pública, inclusive, mobilizou muita gente e diversos segmentos estiveram representados nesse encontro. E vale lembrar, foi só a primeira audiência pública para discutir esse assunto, tema polêmico. Isso ainda vai render um bom tempo até que se estabeleça ou não o horário de funcionamento de bares e restaurantes aqui na cidade. A gente acompanhou e vamos agora com o telespectador assistir a fala de alguns representantes de segmento falando a respeito dessa medida, dessa proposta de alteração de funcionamento de bares e restaurantes aqui na cidade. A maior parte das reclamações que a gente viu aqui são de carros de som, vizinhos, essas coisas. O nosso segmento de bar e restaurante, ele tem se adaptado a essa norma da lei do silêncio, a lei para que a gente não cometa excessos. E junto a isso, a gente também veio sensibilizar a Câmara de Vereadores em relação ao nosso horário de funcionamento, que hoje é limitado por uma lei de 2004, e que hoje ela conflita com a Lei de Liberdade Econômica, que diz que nenhuma atividade econômica pode ter um horário de funcionamento estabelecido. Aproximadamente já 7 meses que eu venho solicitando às autoridades, solicitando os departamentos, Secretaria de Meio Ambiente, Delegacia de Costumes, abaixo-assinado na Procuradoria, de todas as formas, tentando um acordo com a pessoa que é o dono do bar, mas infelizmente, né, de quarta a domingo eu sou perturbado de 10 às 2h30, às vezes até 3 horas da manhã, com esse bar que emite um som estridente. Todos nós merecemos diversão, claro, temos direito a se divertir, temos, mas tem um determinado horário que a gente tem que respeitar também. Tá entendendo? E essa legislação já foi mudada, foi um avanço que a sociedade de Imperatriz teve no desenvolvimento social, conscientizar a população que ela tem direito à sua diversão, mas também que ela tem um horário para ela retornar para suas casas. As grandes cidades que a gente anda por aí, que a gente conhece, todas têm um horário limite. Tá entendendo? 2 horas é o horário que foi já aceito pelas grandes cidades como horário máximo, tá entendendo? Que a partir daí, tenho certeza, tá entendendo? Normalmente as ocorrências acontecem e elas são de grande complexidade. Bom, como eu falei, essa foi a primeira audiência pública para debater esse assunto. Os representantes do segmento alegam que o funcionamento até 2 da manhã prejudica o aspecto econômico, né? Prejudica a geração de emprego e renda que esse segmento pode gerar aqui na cidade.
Já outra parcela da comunidade reclama principalmente do som excessivo, do volume alto, e a Polícia Militar faz aí as alegações com relação à segurança pública. Para encerrar, nesse primeiro encontro, houve também a participação do Ministério Público e também de representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente aqui de Imperatriz. Adalberto, eu volto com você. Obrigado, Marcelo. Daqui a pouquinho começa o Jornal da Difusora lá em Imperatriz, primeira edição. Boa sorte a todos aí em Imperatriz, bom trabalho, viu? Vamos lá, 1h mais 53 minutos. O pessoal que está no rádio, né? A gente colocou aí, você ouviu aí as 3 pessoas que falaram. Foi o Alessandro da Abracel, que é o sindicato Associação dos Bares e Restaurantes, o Hudson Frota, do Comitê da Cidadania, aquele que reclamou do bar do lado que está incomodando a madrugada toda, né? Já não aguenta mais. E o Coronel Andrade falando em nome da Polícia Militar sobre as ocorrências que geralmente ocorrem depois das 2 horas da madrugada. Então, o pessoal do rádio aí, a gente agora está aqui esclarecendo, dizendo, né, quem eram essas vozes aí que vocês ouviram aí na Rádio Difusora, tá bom? 1h mais 54 minutos, audiência enorme no rádio, a gente só agradece. Keiti Almeida, o senador Everton Rocha negou a possibilidade do presidente da FAMEM ser candidato ao Senado, porque tinha muita gente já comentando isso aí, inclusive, né? Inclusive há algumas semanas, né, Adalberto, é bom que se diga, né? O Erlânio, que está prefeito, né, lá de Igarapé Grande, tem um reconhecimento, uma aceitação grandiosa entre os prefeitos, está também presidente da FAMEM. Então, são vários requisitos muito positivos, inclusive, que poderiam, então, chancelar nessa possível pré-candidatura ao Senado, como já vinha sendo ventilado. Mas, ontem, né, o senador Everton, ele utilizou as redes sociais e meio que deu um fim, né, nessas especulações, quando ele diz ali que o Erlânio vem fazendo um grande trabalho em Igarapé Grande, que é o município, né, ao qual ele foi eleito prefeito, também à frente da presidência da FAMEM, e aí para dar continuidade a essas realizações que são importantes para o Estado. Aí ele ressalta que ele permanece à frente do município dele, né, no caso na gestão, também permanece à frente da FAMEM e coordenando, portanto, aí o projeto Maranhão Mais Feliz, que é a pré-candidatura ao governo do Estado do próprio senador. Então, com essa fala, né, essa informação, meio que a gente já percebe ali que não vai para frente, né, que não vai vingar, portanto. Agora a gente vai para o intervalo e volta rapidinho com muitas informações, inclusive o impacto da greve dos rodoviários, a repercussão desse impacto da greve dos rodoviários, mais um dia, né? Mais de 40 dias já dessa greve, situação complicada. Hoje, inclusive, tem uma nova audiência marcada para a tarde de hoje, a gente vai acompanhar. Claro que a gente vai trazer mais detalhes aqui com os nossos comentaristas dos bastidores da política e olha que assunto não falta não. Um instantinho só, a gente volta já. Uma hora mais 59 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora, do rádio e na TV. Obrigado aí pela audiência gigantesca que a gente tem no rádio, né? Indo mais longe, as ondas da Difusora FM, é o Maranhão inteiro de audiência. A gente, em nome de todo o time aqui, agradece. Time que tem Eduardo Ericeira, John Coutrin, Gesael Marques e Keiti Almeida. Só tem craque aqui, rapaz, aqui à minha direita, ó. Timaço aqui, a seleção aqui do Jornal da Difusora, tá bom? 2 horas da tarde, vamos juntos aqui até as 2h18 hoje, hein? E olha, tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora do maior evento de empreendedorismo e negócios da capital maranhense, de São Luís. Vem aí a Feira do Empreendedor 2022 e esse ano tem novidades, viu? A Difusora vai garantir a cobertura completa desse evento que vai promover a exposição de produtos e serviços, espaços de trocas de conhecimento e muita inovação. A Feira do Empreendedor acontece de 31 de março a 3 de abril no Multicenter Sebrae. Vai contar com mais de 50 horas de programação gratuita para o público participante. Então, já anota aí que no sábado, dia 2 de abril, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos transmitir o evento aqui na TV Difusora com conteúdos especiais, informação sobre negócios, tecnologia, tudo o que você precisa saber no universo do empreendedorismo. Nós estamos te esperando, hein? Não perca! Está chegando a hora do maior evento de empreendedorismo e negócios de São Luís. Vem aí, a Feira do Empreendedor 2022, bons ventos para o seu negócio. De 31 de março a 3 de abril no Multicenter Sebrae. E no sábado, dia 2, a partir das 9 da manhã, a TV Difusora vai fazer uma transmissão especial ao vivo para você acompanhar as melhores ideias e oportunidades de negócios. Além de uma cobertura completa na rádio, portal Difusora On e em nossas redes sociais. Não perca! Estamos juntos, são 2 horas e mais 1 minuto e você ligado aqui na TV Difusora do rádio também.
Como é que fica a situação da greve, hein, gente? 100%, mais um dia aí a população sofrendo com essa greve. Claro que os trabalhadores também sofrem há um tempo, né, por não cumprimento aí de acordos, enfim. A situação é complexa, mas hoje tem uma reunião que pode chegar aí a um denominador comum. É isso que a gente espera, a conciliação. Quem tem mais detalhes para nós dessa reunião, vai dizer o local e tudo, é o Ciro Mineiro, sempre bem informado. Ciro, boa tarde, com você. Olá, Adalberto, boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Adalberto, essa paralisação, né, dos trabalhadores rodoviários, uma situação que, acima de tudo, gera inúmeros transtornos à população de São Luís, porque desde ontem, desde as primeiras horas, né, de ontem, terça-feira, a população está aí sem ônibus, né, para poder se deslocar de um ponto a outro da cidade. Ontem à noite, a Justiça do Trabalho, né, informou dessa audiência, uma audiência que vai acontecer, que foi marcada para hoje à tarde, às 3 horas da tarde. Importante a gente ressaltar que foi uma audiência que foi marcada a pedido do próprio município de São Luís, da própria Prefeitura de São Luís, e deve reunir representantes do Sindicato dos Rodoviários, do Sindicato Patronal, o SET, e também, né, representantes do Estado por meio da Agência de Mobilidade Urbana. Essa reunião vai acontecer hoje à tarde, às 3 horas da tarde, na própria sede do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão, que fica localizado ali no bairro da Areinha, e a grande expectativa, né, de toda a população é que ela resulte aí numa solução para esse impasse. Na verdade, o movimento grevista dos trabalhadores rodoviários já dura mais de 40 dias, né? Até então, os ônibus estavam circulando com uma frota reduzida, apenas 60%, e desde ontem os trabalhadores rodoviários decidiram, né, cruzar os braços totalmente aqui na Grande São Luís. Então, desde ontem a população está sem ônibus, hoje também, quarta-feira, a população não está contando com o transporte público. Então, a grande expectativa é que haja uma solução nessa reunião que está marcado para hoje, às 3 horas da tarde, no Tribunal Regional do Trabalho, para que assim, logo de imediato, ou pelo menos até amanhã de manhã, né, essa situação tenha sido resolvida e os ônibus voltem a circular aqui na capital maranhense. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio. Obrigado, viu, Ciro, pelas informações. Está aí o nosso Ciro Mineiro falando com a gente aí sobre essa situação relacionada à greve dos rodoviários e hoje, então, essa conciliação, né? Vamos torcer para que tudo dê certo. Kate Almeida, quem manda no meu mandato sou eu. De quem é a frase, hein? Muito bom. É da Concita, né? Concita Pinto. Essa frase foi dela, inclusive foi pega de surpresa, exatamente porque alguns meios de comunicação, eu digo blogs, né, começaram a noticiar que ela, no caso, estaria, portanto, recebendo, digamos que um afastamento, né? Ela estava sendo afastada, estava sendo licenciada. Só que ela não entendeu o porquê que ela estava sendo licenciada, porque primeiro, não partiu dela a informação, né? Imediatamente nós buscamos ouvir aí a Concita, conversei inclusive com o J. Pinto, que é esposo dela, os dois foram pegos de surpresa com essa informação e, segundo ela, não existiu sequer nenhuma conversa e esse afastamento, né, esse possível afastamento seria, no caso, logo depois da eleição, né, agora da mesa diretora da Câmara Municipal, e aí logo depois dessa eleição ela seria afastada. Essa teria sido, né, então, a especulação que estaria rolando por aí. Mas, inclusive, ela disse hoje, reiterou que o mandato é dela, né? O mandato é dela e qualquer tipo de especulação que se ventile com relação a qualquer manobra, ela é uma mulher de grupo, ela deixou claro. Então, ela é de grupo, mas é preciso haver conversas, né? E essa conversa, né, de qualquer tipo de possibilidade não aconteceu. Portanto, ela não se sente mal, ela não está passando mal, ela não está doente para qualquer tipo de insinuação no sentido de se afastar, de se licenciar. Portanto, permanece enquanto vereadora, fazendo aí o uso da sua cadeira na Câmara Municipal. Adalberto, só comentar rapidamente sobre esse assunto que a Kate colocou. E aqui eu não vou falar se é correto ou não cabe analisar. Mas a gente sabe que na proporcional, o mandato ele não é do político, apesar de ele ter sido votado, né? Isso pode ser até meio que injusto, mas eu não quero entrar nesse mérito, enfim. Mas o mandato é do partido. E aí, inclusive, a gente comentou, a gente trouxe esse assunto ontem, que é o Romeu Amin que deve assumir
a vaga da Concita Pinto. Isso está sendo costurado dentro do PCdoB, na verdade, né? Eduardo, na verdade, existiu uma conversa de bastidores e que foi capitaneada, só para poder dizer, foi uma conversa de bastidores, inclusive, e que foi capitaneada pelo próprio vice-governador Carlos Brandão, juntamente com Paulo Vitor, e aí a discussão foi essa, efetivamente. Só que eu discordo de você quando você diz que o mandato é do partido. Não, as pessoas votaram nela, os eleitores são dela. Acabei de dizer que eu não estou... Vou tentar concluir agora, se ela permitir. Não, aí você conclui. Não, mas quem puxou a fala fui eu. Assim, quando vendo você falar, eu tenho que corrigir porque existe um bastidor aí na história. Não, mas corrigir o quê? O mandato é do partido, o mandato não é. Eu acabei de falar. Tá, ok. Prepara o reloginho para botar na tela, teve réplica, tréplica e prepara o alfinete também, porque teve alfinete que... Tranquilo. Tá, deixa eu só concluir aqui o que eu estava falando. O mandato, ele é do partido. Aqui eu não estou julgando se é algo legal ou não é legal. Eu acho até meio que injusto, disse isso, você ouviu bem, Cris, Kate, eu até disse. Eu acho até que injusto isso, porque a pessoa que é votada, mas o mandato é do partido. E isso aí, como a Kate colocou, que eu ia colocar, ela só antecipou, isso é uma conversa de bastidor que está existindo. A gente trouxe ontem, eu e o John, que o Paulo Vitor deve se ausentar logo após a eleição à Câmara Municipal. Ele só vai assumir em janeiro do próximo ano para ser secretário do governo Brandão. E também há a possibilidade, está muito caminhado dentro do PCdoB, que o Romeu Amin assuma aí a vaga deixada pela Concita Pinto. Apenas uma licença, obviamente, ele que também é suplente, o Marcelo Poeta deve assumir aí a vaga deixada pelo Paulo Vitor. No caso, uma conversa interna dentro do partido. Ainda que se tenha uma licença, uma proposição nesse sentido, ela precisa ser consultada, né? Consultada. Sim, Existia um trabalho feito por ela em prol desses eleitores. Os eleitores não votaram no partido, até porque eleitor não sabe nem de partido, o eleitor vota na pessoa. Então ela precisa, inclusive, justificar isso com o eleitor dela. Então não pode ser algo que venha de cima para baixo, não pode ser isso. Nós vamos agora dar espaço aqui no Jornal da Difusora para o mediador. Bom, o que acontece é o seguinte... Eu estou inscrito, hein? Depois do segundo assim, essa conversa dentro do PCdoB por rodízio, né? Para dar oportunidade para todos os suplentes. Talvez, se não for a Concita Pinto, pode ser a Fátima Araújo, né? A tirar a licença, né? Pode ser um dos dois. Você é convidada a tirar a licença. Sou eu também. Mas é porque isso ainda vai ser... Está sendo costurado. O Paulo Vitor está certo, não é? Para o Romeu também vai assumir, mas isso vai ser debatido dentro do partido. Se não for a Concita, vai ser a Fátima Araújo e o Romeu assumirá também. Talvez o que a gente tenha, assim, me corrija se eu estiver errado, é a questão de como as coisas acontecem. Esses arranjos são naturais na política, mas tem que conversar. Existe o arranjo, como ela própria disse, ela é uma mulher de grupo. Não é que eu concorde, mas isso está sendo costurado, a gente está debatendo os bastidores da política. Estão costurando, mas estão costurando sem a pessoa correta. É isso que eu estou tentando dizer. Tem que ter a participação dela. Ela tem que ter a participação. Com certeza. Como é que você costura acabei de dizer que eu não estou julgando se é correto ou não. Agora, está sendo costurado. Só me permita, vai lá, só para colocar à luz a uma questão que ela é meramente técnica, essa questão de se o mandato é meu ou o mandato é do partido. Porque é o seguinte, olha só, para se conseguir uma vaga, uma cadeira, vamos lá, eu vou usar aqui como exemplo a Câmara Federal em Brasília. Você vai necessitar de um quociente, ou seja, um número de votos necessário para conseguir aquela cadeira. 180 mil votos, pronto. Ninguém alcança 180 mil votos sozinho. Aí é onde vem a tal da nominata. Então, um candidato alcança 70 mil votos, ele sozinho não consegue alcançar aquela cadeira. Ele precisa de mais 10 mil votos de outro, mais 15 mil votos de outro, mais 20 mil. Por isso é que hoje em dia a legislação entende que o mandato não é dele, por mais que ele tenha sido mais votado... Na proporcional, deputado, vereador... Então, por mais que, que ele tenha conseguido o maior número de votos, isso confere a ele a cadeira, mas ele sozinho não conseguiu aquele mandato. Então, foi preciso o voto de outras pessoas dentro da nominata. Por isso que aí cabe discussão filosófica. Eu estou falando aqui apenas do que é técnico, certo? Isso. Então, por isso, a legislação entende hoje que o mandato não pertence à pessoa, mas pertence ao partido. Tanto que se, durante um determinado período, fora da janela eleitoral, se a pessoa mudar de partido, o partido tem o direito de requerer o mandato e vai entregar o mandato para o segundo colocado na votação do partido no ano referente àquele mandato. Dá mais se for vereador, que não tem janela para a eleição desse ano. Pois é. Então, a questão não é nem filosófica, né? Porque assim, de fato o mandato é dela, não pode discutir,
Foi ela quem ocupa a cadeira. Dela, com certeza. Mas, assim, para a Justiça Eleitoral, o mandato é do partido. Se ela sair do partido, o partido pode requerer o mandato e entregar para outro que permanece no partido. E a gente está discutindo a saída dela do partido. É só essa questão de licença que a gente está discutindo. Não, eu só queria colocar a luz só para... Ainda que se licencie, é necessário que seja debatido. E ela precisa estar incluída na discussão. E é isso que está se debatendo aqui, se discutindo aqui. Ela sequer foi consultada sobre qualquer coisa nesse sentido. Foi pega de surpresa, inclusive. Acho, inclusive, a informação dos votos. Claro, acho um desrespeito com ela. A foto dela que aparece aí, ó, dá certinho com a fala. Ei, o mandato é meu. Claro. Cala a boca, já morreu. Faltou só esse complemento aí. Não, e para você ver, Adalberto, que quem está na fila é outra mulher, né? Que também talvez nem tenha sido consultada também sobre isso. Pois é, para além da questão técnica, a arte da política exige, né, algo que vá além da própria técnica. Diálogo, então, o bom senso, no mínimo, né? Diálogo, enfim, faz parte. Então, você que está aí, gostei. Vamos promover mais aqui esses momentos, né, rapaz? 2h12. Já não temos mulheres na política. Vamos lá. A gente vai continuar debatendo aqui, que o tema não finalizou. Fica incentivando aí, tá? Já não temos. Vai continuar. Mas agora é hora da Jéssica Lima trazer os destaques dos municípios. Vamos lá, Jéssica. Olá, boa tarde. Por conta dos alagamentos e inundações causadas pelas últimas chuvas, a Prefeitura Municipal de Pedreiras decretou a requisição administrativa de imóveis residenciais ou comerciais que se encontram desocupados para a colocação das famílias desabrigadas. A gente não quer que as aulas sejam paralisadas devido à enchente, né, com a colocação dessas famílias nas escolas. Então, esse decreto vai funcionar com seguintes prédios privados, né, que não estejam sendo usados pelos seus respectivos donos, para que a gente coloque essas famílias, né, aloquem essas famílias nesses locais. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Exatamente. Então, você vê que o assunto não se esgotou, né? A gente continua aqui falando sobre o tema ainda há pouco, né? 2h13 agora. Vamos lá que ainda tem a pauta para zerar aqui. Diogo Coutrinho, me ajuda aí. O Lupe diz, né, que o PDT tem acordos avançados aí com a União Brasil. Tem mais... quantos estados aí estão... 5 estados colocando o Maranhão aí no bolo, né, como se fala. O presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe, deu uma entrevista, Adalberto, ao jornal Estado de São Paulo. Ele afirmou que o Ciro Gomes e o PDT retomaram conversas com a União Brasil, né? Quando eu falava no começo, que eu não sabia qual era a identidade do União Brasil, se vai com Bolsonaro, com Ciro, com Lula, mas o Ciro retomou as conversas e o Lupe falou que em alguns estados já está amarrado, né? Aliás, amarrado não, já tem conversas adiantadas, bem adiantadas com a União Brasil, e citou aqui o caso do Maranhão, né? Que é uma possibilidade aí do PDT ter o apoio do União Brasil aqui no Maranhão. Então, essas conversas, é óbvio que o União Brasil ainda não se sabe se vai ter candidato próprio ou não, mas tem conversado com todo mundo, tem conversado com o Moro, tem conversado aí com o próprio, né, Ciro Gomes, tinha a possibilidade de candidatura própria, tem conversado com uma candidatura única do centro, do MDB, ao do MDB, PSDB, né, mas ainda não formalizou em relação à questão nacional. Mas abriu aí a possibilidade nesse flanco aí com o próprio Ciro Gomes, o que repercute também em alguns estados na avaliação do próprio Lupe aqui no Maranhão. Bom, pessoal, e o Podemos, hein? Cerca de 40 nomes para estadual, 15 para federal, todos se filiando aí ao Podemos, né? Está confirmado isso aí? Está confirmado para hoje à tarde, né? Lá na sede da Câmara Municipal, a partir das 16 horas, o grupão se filia, né? Entre eles o próprio J. Pinto, tem o pastor Eno, né? Tem vários nomes aí para compor agora. Enfim, são pelo menos 40 nomes que devem, portanto, agora fazer parte do Podemos. Vamos falar agora da dança das cadeiras. O Pará Figueiredo vai se filiar ao PL mesmo, Eduardo Ericeira? Pois é, Adalberto, foi confirmado, né? Inclusive, ontem ele se reuniu, confirmou aí a sua filiação ao PL. O PL também que é um partido que luta, né, para ter uma bancada forte. Aqui a gente estava falando sobre essa questão do Podemos e a gente já discutiu sobre isso anteriormente, né, a questão do União Brasil. Os partidos estão se movimentando. A gente falava já que essa semana ia ser uma semana muito corrida, né, porque já fecha a janela partidária e os partidos estão se movimentando para tentar montar uma bancada forte. Aí também aparece nas imagens um outro político importante, né, que é o prefeito do município de São José de Ribamar, a deputada Detinha,
o presidente do partido aqui no estado do Maranhão, o deputado federal Josimar de Maranhãozinho, e o recém-chegado agora à sigla, o deputado estadual Pará Figueiredo. Como eu disse, as legendas, as siglas estão aí tentando se fortalecer, a janela fechando e a corrida, né? Até esse fim de semana vai ser muito grande de mudança de partido ainda. Quem também se filiou foi o Caneta Azul, né, Eduardo? Se filiou, isso, Caneta Azul se filiou aí ao PL. Olha aí, rapaz. Já tem uma pessoa, pelo menos, para fazer o jingle, né? De campanha. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O pior que ele falou isso aí, eu lembrei de uma música aqui. Não. Veio uma música na cabeça aqui, mas não vou poupar você dessa. Vou poupar, não vou cantar e nem vou declamar aqui a letra de jeito nenhum. Isso. Vamos lá. Vamos falar do PSB. As deputadas Andréia Rezende e Daniela devem se filiar ao PSB mesmo? Está confirmado aí, Eduardo? Pois é, Adalberto, são mais duas aí, né? A deputada Daniela e a deputada Andréia também devem estar chegando aí no PSB. Haveria aquela dúvida, né? Quem seria a maior bancada? O PP vinha muito forte, o PP aí do Fufuca, mas o PSB deve aí ter maioria na Assembleia. A gente falava, inclusive, 8 ao todo, aí o PP deve ficar em segundo, o PL também ali deve ficar em terceiro, então é essa dança das cadeiras que a gente vai seguindo, acompanhando e falando aqui para vocês. O tempo já está indo embora, na verdade falta menos de 30 segundos para a gente terminar. Obrigado você pela audiência, amanhã a gente se encontra. Hoje não deu para zerar a pauta aqui, hoje não deu, porque teve também um fight fight já aqui. Foi correndo, rolou um fight, não deu tempo de zerar a pauta. Uma guerra fria, foi uma guerra fria. Não, Eduardo, olha aí, Eduardo. Uma guerra fria. Coração de bola. Vai continuar aqui nos bastidores. Até amanhã.